Autoridades, existem basicamente duas formas de você avaliar os seus investimentos em ações: análise gráfica ou análise fundamentalista. Na análise gráfica, os investidores procuram fazer projeções para o futuro olhando o comportamento passado dos investimentos. Já na análise fundamentalista, observa-se as variáveis macroeconômicas e financeiras de uma empresa. Independentemente de qual dos dois você utilize, é importante que você domine esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre os principais conceitos da análise técnica. Conceito número 1. O valor de mercado desconta tudo. Autoridades, o valor de mercado de uma ação representa o último preço pelo qual ela foi negociada, ou seja, alguém comprou e alguém vendeu. Sempre que há uma transação, significa que uma pessoa estava envolvida diretamente, seja ela comprando ou vendendo, ou indiretamente fazendo a programação de um sistema de computador. Independentemente de como a pessoa foi envolvida, isso significa que uma decisão foi tomada com base em algum comportamento passado que definiu que naquele momento era hora de comprar ou de vender uma ação. Na análise técnica, parte-se do princípio de que todos os investidores têm acesso ao mesmo tempo a todas as informações que são relevantes para aquele ativo. Assim, quando você ver o preço de uma ação se valorizar ou desvalorizar em um determinado período de tempo, isso significa que os investidores, de uma forma geral, receberam uma informação e tomaram a decisão de comprar a ação ou de vendê-la em massa. Isso é a mesma coisa que dizer que os investidores precificaram aquela informação. Conceito número 2. Se nada mudar, o passado se repetirá no futuro. Este é um conceito fundamental da análise técnica. O preço das ações é resultado do comportamento das pessoas que a negociaram. Se não houver nenhuma mudança dos fatores econômicos ou financeiros que fizeram as pessoas comprarem ou venderem o ativo em determinado momento, o seu comportamento no futuro deverá se repetir. Ou seja, se o preço de uma ação está se valorizando, ou seja, ficando maior a cada dia, não importa o motivo. Se aquele motivo continuar existindo, se aquela informação continuar verdadeira, as pessoas continuarão a comprar mais do que vender aquele determinado ativo. Significa que o seu preço continuará a subir. O mesmo se repete para no caso de queda. Se as informações que levaram o preço da ação cair continuarem existindo, é normal que os investidores continuem a vender essas ações e o seu preço continuar em queda. E isso nos leva ao conceito número 3. Os mercados se movem em tendência. Autoridades, basicamente existem 3 tendências no mercado financeiro: tendência de alta, tendência de baixa ou tendência neutra. Entretanto, essas tendências não são lineares, ou seja, numa tendência de alta não significa que o preço dos ativos vai se valorizar todos os dias. Significa que, num determinado período de tempo, ele se valorizará constantemente, às vezes mais, às vezes menos. Porém, a tendência será positiva. Isso acontece porque todos os dias novas pessoas entram no mercado, outras pessoas já tiveram lucros e vendem seus ativos para absorver esse lucro. Fundos de investimento recebem aportes, significando que vão comprar mais ativos, ou recebem resgates, ou seja, precisam vender ativos para entregar dinheiro para os seus investidores. Enfim, todos os dias acontecem eventos que justificam a compra ou a venda de ações. Porém, mais importante do que observar o que acontece em um dia de mercado é verificar o que acontece na sua tendência. Exemplo, num mercado com tendência de alta, observamos que quando os investidores voltam a comprar os seus ativos, o preço máximo de hoje é maior do que aqueles do passado. Pelos motivos que eu já citei, mesmo com tendência de alta, é natural que haja pequenas correções, mas elas são insuficientes para que seus preços caiam mais do que caíram no passado. Assim, vemos esse movimento que se assemelha a uma escada para cima, levando, ao longo de um período, o preço dos ativos também para cima. Já no caso de uma tendência de baixa, ocorre justamente o contrário. Os investidores, pelos motivos que forem, acreditam que um determinado ativo vale menos do que o preço praticado no mercado e começam a vendê-lo. Como numa tendência de alta, muitas vezes acontecem correções,
levando os preços um pouco para cima, porém sem força para superar os topos que fizeram no passado. Assim, o valor de mercado se deteriora sistematicamente durante um período de tempo. Isso é uma tendência de baixa. O terceiro movimento, chamado tendência neutra ou lateral, coloca o ativo em um patamar de estagnação. Aqui, o preço do ativo nem se valoriza e nem se desvaloriza sistematicamente durante um período de tempo. Ao contrário, ele permanece sempre entre o intervalo máximo e mínimo, quando os investidores decidem vendê-lo ou comprá-lo, respectivamente. Conceito número 4: suportes e tendências. Nós identificamos as tendências através de preços ou regiões de preços das quais os ativos têm dificuldade de superar. Caso exista um valor máximo acima do qual os investidores desistem de fazer compras desse ativo, chamamos esse valor de resistência. O ativo tem resistência de ser superado. São essas resistências que impedem o valor do ativo subir mais ainda. Ao contrário, quando identificamos um nível de preço abaixo do qual o investidor tende a fazer as suas compras, chamamos isso de suporte. São nesses suportes os intervalos de preço onde os investidores passam a adquirir mais ativos, fazendo com que os seus preços subam dali em diante. Como regra básica da análise técnica, você deve comprar nos suportes e vender nas resistências. Conceito número 5: volume é essencial. Autoridades, na análise técnica, as tendências devem ser observadas se são acompanhadas de volume financeiro. Isso significa que é muito importante observar durante essas tendências de alta, de baixa ou lateral, se os investidores estão fazendo muitas transações financeiras capazes de sustentar essa direção de mercado. Do contrário, essa tendência é falsa. Vou dar um exemplo. O mercado brasileiro é muito influenciado por investidores estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, o maior mercado financeiro do mundo. Isso significa que quando há um feriado nos Estados Unidos, o volume financeiro de negociações na nossa bolsa de valores, a Bovespa, é muito baixo. Assim, se você observar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa nesses dias, aonde o volume financeiro é pequeno, isso pode ser um risco, pois quando os investidores voltarem para o mercado, fazendo o movimento oposto, ou seja, comprando ou vendendo ações, essa tendência pode ser desfeita e ser levada para o lado contrário. Ou seja, se no momento de baixo volume o mercado caiu e você acredita que ali existe uma tendência de baixa, quando os investidores voltarem para o mercado puxando ele para cima, essa tendência será invertida e teremos uma nova tendência de alta. Essa sim com volume financeiro e mais sustentada. Autoridades, essas foram as regras básicas para você começar a investir através da análise técnica. Todas as outras regras que existem dentro dessa modalidade são, de alguma forma, variação desses conceitos. Então, antes de avançar na análise técnica, domine-os e tenha sucesso nos seus investimentos. Até mais!